Antônio Vargas. Primeiro secretário, Suzana. Segunda secretária, Sargento Bastos. Vereador Anastácio, vereador Anderson da Iluminação, vereador Café, vereador Benedito Marques, vereador Eduardo, vereador Fabinho, vereador Nalvinho, vereador Zé Carlos Medeiros, vereador Tiano, vereador Osó, vereador Dalmi Pedra, vereador Alex Tanuri. Após a leitura da aprovação da data da sessão anterior, foram lidos os seguintes papéis: ofício número 17/2013, da autoria do vereador Wallace Alves Lima, justificando sua ausência desta sessão. Indicações de autoria dos vereadores Fabinho, Damião Medrado, Anastácio, vereador Eduardo, vereador Anderson da Iluminação, vereador Benemarques, vereador Nalvinho. No horário dos vereadores inscritos, o vereador Zé Carlos Medeiros criticou o Executivo Municipal pela privatização do SAAI, como também o pronunciamento do vereador Tiano sobre as privatizações realizadas em São Paulo. Solicitou que o referido edil não fizesse comparações à sua pessoa. No horário das lideranças, o tempo do bloco Socialismo e Liberdade foi usado pelos vereadores Zó. Citou as conquistas dos edis desta casa junto à Agência Nacional da Água e ao Governo do Estado. Afirmou que não vai haver privatização do SAAI em Juazeiro. Fez uma explanação sobre a importância das parcerias públicas e privadas. O vereador Tiano disse que não usa sua base política para fazer palanque eleitoral. Questionou o pronunciamento do vereador Zé Carlos Medeiros, falou que teve um encontro antes de assumir a Câmara com os comerciantes do mercado municipal para discutir as PPPs e a remuneração por aqueles pontos. Informou que, em acordo com os comerciantes do mercado municipal, pediu ao Executivo Municipal cobrar os impostos municipais para os mercados e feiras. Informou que um vereador fazendo palanque político solicitou a retirada do referido imposto, o que causou sucateamento do mesmo. Disse que é a favor da formatação da empresa pública de abastecimento. Colocou-se à disposição para discutir com o vereador Zé Carlos Medeiros as privatizações e as PPPs. O tempo do bloco progressista republicano foi usado pelos vereadores. Vereador Antônio Vargas lembrou o pronunciamento do vereador Dilma Rousseff, da presidente Dilma Rousseff, sobre a retirada de impostos da cesta básica. Questionou a postura de alguns políticos brasileiros. Solidarizou com os pronunciamentos do vereador Zé Carlos Medeiros, vereador Hamilton Ferreira, solidarizou com a quantidade de carne de bode pela Vigilância de Saúde Municipal e também com os blocos Social e Progressista Republicano. Foi usado pelos vereadores Anderson da Iluminação. Citou obras realizadas através de parcerias pública-privada, a exemplo do Hospital na Bahia, Complexo Penal em Minas Gerais e Estádio de Futebol, através de APAC. O vereador Eduardo criticou o pronunciamento de Zé Carlos Medeiros. Afirmou que é a favor da parceria pública e privada e que vai beneficiar a população. O vereador Dalmi Pedra parcerias pública e privada, afirmou que a parceria pública e privada é necessária, que vem sendo realizada em várias partes do país e do mundo. Citou como exemplo do IMIP. Demonstrou sua preocupação sobre a construção do Shopping Juazeiro. O vereador Hamilton Ferreira, através de APAC, solicitou que chamasse o empresário Assunção de Castro para esclarecer sobre o terreno onde será construído o shopping. O vereador Zé Carlos Medeiros afirmou que é a favor da sugestão do vereador Crisóstomo Lima para incluir no seu requerimento de inclusão, além do diretor do SAAI, representando para discutir as PPPs. Na ordem do dia foram aprovadas as seguintes proposições. Requerimento número 3/2003 propõe à mesa diretora da Câmara Municipal requerimento convocar o diretor da autarquia SAAI, Joaquim Neto, para esclarecer ao povo de Juazeiro em audiência pública sobre o aumento das tarifas de água e esgoto, possível racionamento mencionado pelo mesmo em meio de comunicações, apresentar demonstrativo dos investimentos realizados nos últimos 4 anos e demais questões referentes à pasta, e acompanhado de um profissional com amplo conhecimento na área de parcerias públicas e privadas, discorrer sobre o assunto, de autoria do vereador Zé Carlos Medeiros. Requerimento número 6/2013 requer da mesa diretora encaminhar ao senhor prefeito municipal o ofício número 3, anexo ao presente, de autoria do vereador Sargento Bastos. Indicações de número 09 a 104, 109, 124 a 126, 130, 2013, de autoria dos vereadores Benedito Marques, vereador Anastácio, vereador Eduardo, vereador Damião Medrado, vereador Anderson da Iluminação,
vereador Sargento Bastos, vereador José Carlos Medeiros, vereador Tiano, vereador Nalvinho, vereadora Suzana, vereador Pedro Alcântara Filho. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, sala de sessões da Câmara Municipal de Juazeiro, Bahia, aos 13 dias do mês de março de 2013. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam sentados. Aprovado. Pedir ao secretário, vereador Meteon Vargas, leitura do expediente. Boa tarde a todos e a todas. Leitura do expediente. Indicação. Indica ao prefeito municipal que estude a possibilidade de providenciar a retirada de barcos afundados na margem do Rio São Francisco. Sala das sessões, 19 de março de 2013, vereador Pedro Alcântara Filho. Moção de congratulação número 16/2013. Congratula-se aos 30 anos de serviço prestado pelo funcionário público Nandra de Fonseca Pinheiro, o Zelitão, na Prefeitura Municipal de Juazeiro. Sala das sessões, 19 de março de 2013, vereador Pedro Alcântara Filho. Ofício número 291/2013, Salvador, 21 de fevereiro de 2013. Senhor presidente, cumpre encaminhar a Vossa Excelência em anexo cópia de moção número 15045/2013, de autoria do deputado Roberto Carlos, que manifesta a voto de pesar pelo falecimento do médico juazeirense Márcio Souza Espino Ramos. Indicação número 159. Indica ao prefeito municipal a colocação de 2 redutores de velocidade tipo quebra-molas na rua Alfredo Nunes de Oliveira, no bairro Coreia, nesta cidade. Sala das sessões, 18 de março de 2013, vereador Hamilton Ferreira. Projeto de resolução, Conselho de Título Cidadão Juazeirense ao senhor Walter Matias de Alencar. Sala das sessões, 18 de março de 2013, vereador Hamilton Ferreira. Requerimento, requer a realização de denúncia pública com a presença dos dirigentes de hospitais e representantes do PANSERV, com a finalidade de discutirmos atendimento aos seus usuários. Sala das sessões, 18 de março de 2013, vereador Sargento Bastos. Requerimento, requer audiência pública para discussão com as instituições educacionais locais e as autoridades competentes sobre a aplicação do 100% do royalties do petróleo na educação. Sala das sessões, 18 de março de 2013, vereador Jean Charles. Moção de aplauso, apresentação de aplauso e apoio à senhora Margarida Benevides pela realização do 21º Bingo da Fartura. Sala das sessões, 19 de março de 2013, vereadora Valdeci Alves. Moção de aplauso, parabenizo o comandante e toda a sua equipe da CIP, Caatinga, pelo brilhante serviço prestado na área de segurança da nossa região. Sala das sessões, 19 de março de 2013, vereador Anastácio. Indica ao prefeito municipal reforma urgente de estrutura física da unidade de base de saúde do bairro Novo Encontro. Sala das sessões, 18 de março de 2013, vereador Hamilton Ferreira. Moção de aplauso, manifesta aplauso à Associação de Produtores Rurais do Povoado de Conde, Distrito de Maniçoba, na pessoa do senhor Bertolino Alves, pelo brilhante trabalho realizado na condução do 4º Festival Arte e Cultura. Sala das sessões, 18 de março de 2013, vereador Hamilton Ferreira. Moção de pesar, manifesto condolências à família do senhor Manuel Henrique da Silva, seu Nezinho, pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 de março de 2013. Sala das sessões, 18 de março de 2013, vereador Hamilton Ferreira. Manifesta condolência à família do senhor José Pedro de Lima, Zé Lima, pelo seu falecimento ocorrido no dia 1º de março de 2013. Sala das sessões, 18 de março de 2013, vereador Hamilton Ferreira. Indica uma lombada na avenida principal do bairro João Paulo II. Sala das sessões, 3 de março de 2013, vereador Antônio Tibus, Café. Indicação, indica a lombada entre as quadras 9 e 14 do bairro São Paulo II. Indica uma lombada na travessa Dom Edson Ribeiro, esquina com Oscar Ribeiro, centro de Juazeiro. Sala das sessões, 18 de março, 14 de março de 2013, vereador Antônio Tibus, Café. Indicação, indica a construção de centro de educação infantil no distrito de Lagoa do Salitre, neste município. Sala das sessões, 18 de março de 2013, vereador Justiniano Alves, Tiano. Indicação de Félix dos Santos. Desculpe, excelência. Indica a construção de uma quadra poliesportiva ao lado da escola Luiz Cursino, no bairro Tancredo Neves. Sala das sessões, 18 de março de 2013, vereador Fábio Luiz, Fabinho. Indica ao prefeito municipal a construção de uma quadra poliesportiva para Curaçá NH3,
Nega 2. Sala das Sessões, 19 de março de 2013, vereador Eduardo. Indica a reforma e climatização da escola Eliseu Santos, situada no CAGE. Indica a reforma e climatização da escola Mariano Rodrigues, situada na comunidade de Guanhães. Indica a climatização da escola Pontal, situada na comunidade de Pontal. Indica a climatização a reforma e a climatização da escola Iraci Nunes, na sede do distrito de Itamotinga. Indica a construção de uma adutora para a comunidade de Careibeira, no distrito de Juremal. Indica a instalação do sistema de climatização no recinto do plenário da Câmara Municipal. Sala das Sessões, 19 de março de 2013, vereador Carlos Eduardo Silva. Vereador Eduardo. Indica a construção de quadra poliesportiva na comunidade de Pontal. Indica a construção de uma quadra esportiva no bairro Tancredo Neves. Indica a instalação de poço artesiano na comunidade de Sertãozinho, no distrito de Itamotinga. Indica o saneamento básico para o projeto Curaçá NH2. Sala das Sessões, 19 de março de 2013, vereador Carlos Eduardo Silva. Vereador Eduardo. Indica a instalação de refletores nos campos de futebol, na sede dos distritos. Sala das Sessões, 19 de março de 2013, vereador Fábio Luiz, Fabinho. Indica patrulhamento e cascalhamento da BA-210, comunidade de Barrinha e Conceição, povoado do Rodeadouro. Sala das Sessões, 19 de março de 2013, vereador Anastácio. Indica a recuperação asfáltica da Avenida Luiz Inácio Lula da Silva, iniciando na Delegacia da Mulher e finalizando o contorno no bairro Lomanto Júnior. Indica a construção de unidade básica de saúde no bairro Jardim, São Paulo. Indica a limpeza e desmatamento e retirada de entulhos em todas as ruas do bairro Alto Cruzeiro. Indica a reposição de lâmpadas queimadas em todas as ruas do bairro Vila Jacaré. Sala das Sessões, 19 de março de 2013, vereador Mitônio Vargas. E do expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador Mitônio. Queria agradecer a presença do gerente da Agência de Correio de Juazeiro, Jorge dos Santos, e o gerente regional do Norte da Bahia, Paulo Sérgio. Queria agradecer desde já a presença aqui na sessão. Queria que recebemos a informação agora há pouco do falecimento do ex-vereador Rinaldo Oliveira, foi vereador por 4 mandatos nessa casa, faleceu semana passada em Salvador, foi presidente do PRPZEB há muito tempo, e a gente lamenta muito o falecimento do ex-vereador nessa casa e manda as condolências em nome dessa casa. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Anastácio. Acabei de saber a informação que o senhor Mário Cubo, presidente da CAGE, Cooperativa Agrícola, próximo a Curaçá, foi assassinado. Como é muito amigo nosso, eu quero pedir permissão para me ausentar e ir até a cooperativa. Ok, permissão concedida. E a gente lamenta muito o falecimento de Mário Cubo, um grande homem dessa cidade, um grande empresário dessa cidade. Eu queria pedir que todos de pé, a gente respeitasse um minuto de silêncio em homenagem não só a Mário Cubo, mas também ao vereador Rinaldo Oliveira. Obrigado a todos. Vereador Anastácio, permissão concedida. Em nome dessa casa, você mande as condolências para toda a família e lamentamos muito o ocorrido. Vamos ao horário dos vereadores inscritos. Vereador, para onde?
Ok. Vamos ao lado escrito, vereador Zé Carlos Medeiros, 10 minutos. Deus seja louvado pelo dia de hoje. Senhor presidente e demais membros que compõem a mesa, vereadores presentes, vereadoras, funcionários, imprensa, público que nos assiste aqui no plenário. Senhor presidente, na última sessão, de quarta-feira, eu saí muito feliz aqui do plenário, embora a discussão tenha se acalorado um pouco, mas faz parte do parlamento. Foi garantido a participação do contraditório, de uma parte e de outra, e eu saí muito feliz desta casa, porque houve o consenso e o bom senso, e todas as partes entenderam que era importante, e será muito importante, a ampliação da discussão sobre os serviços de água, o serviço de abastecimento de água do nosso município. Há divergência nos pontos de vista, naturalmente, mas o importante é que os colegas se convenceram de que realmente a população sofre e que a discussão precisava ser ampliada. E dentro dessa discussão, eu acatei a sugestão do vereador Zol para que trouxéssemos, além do diretor, para convocássemos, além do diretor do SAAI, no caso ele está convocado, ele não está convidado, ele está convocado. Convidássemos também um especialista na área de parceria público-privada, que na nossa concepção nada mais é do que privatização disfarçada. A exemplo do que diz a lei complementar, no seu artigo 3º, que diz assim: a modalidade de concorrência pode ser no prazo de 5 a 35 anos, prorrogável por igual período. Então pegue seu patrimônio e entregue a alguém por 35 anos e depois renove por igual período. Espero que daqui a 70 anos Vossa Excelência esteja vivinho da Silva. Então, eu fiquei muito feliz com a última sessão, porque houve realmente consenso, e quem vai ganhar com esse consenso é a sociedade. Esta casa vai abrir uma audiência pública e as partes poderão opinar. E aproveito a oportunidade para parabenizar o SINDAI, Direção Região Norte, que está aqui presente, onde convocou a sociedade juazeirense para uma caminhada em protesto ao processo de entreguismo e privatizações que está posto ao nosso horizonte. E fizemos um ato público em frente ao Paço Municipal, agradecendo inclusive a Guarda Municipal que deu suporte, o aparato junto ao trânsito, o setor de trânsito nos auxiliou o SINDAI para que nós fizéssemos uma caminhada, e fizemos um abraço simbólico, demos um abraço simbólico no SAAI, rezamos o Pai Nosso e decretamos que o povo de Juazeiro não vai perder o SAAI. Nós abraçamos essa causa junto com o sindicato e com certeza outros colegas vereadores abraçarão essa causa, e nós vamos dar início, senhores e senhoras, plenária dos bairros de Juazeiro. Os 3 primeiros bairros já estão escolhidos. Nós vamos iniciar as plenárias nas comunidades, junto com o SINDAI, para orientar a população o que é PPP, até porque as informações que nós temos é que o governo municipal já deu início a uma série de pesquisas qualitativas para saber como é que o povo está pensando sobre isso, tentando induzir a população a dizer que é bacana, tá legal, mas não é legal não. Não é legal não.
Quando se privatiza o serviço, a qualidade cai e as tarifas sobem. E o dinheiro de Juazeiro passa para a mão dos banqueiros, para a mão dos empresários. Ora, em abril de 2011, o SAI tinha um lucro líquido real de R$500 mil em média. Hoje, passaram-se mais de ano, com certeza o lucro real do SAI já está em mais de R$700 mil por mês, mais de R$8.400.000 por mês, ou por ano, perdão. E aí o SAI, inclusive, mandou uma nota para a imprensa dizendo que não era privatização, que a parceria, porque é a expansão urbana, e que nos próximos anos, no futuro próximo, precisará fazer um investimento de 20 milhões. Um investimento de 20 milhões. Ora, senhoras e senhores, se o SAI rendendo mensalmente R$500 mil nos 4 anos do governo de Isaac Carvalho, foi um lucro real e líquido de 24 milhões. O que fizeram com esse dinheiro? Não sei. É preciso saber. Agora imaginemos que agora o lucro do SAI está em torno de R$700 mil mês, que dá R$8.400.000 no ano, que dá 34 milhões de reais nos próximos 4 anos do governo de Isaac Carvalho. Então, senhoras e senhores vereadores, fiquei muito feliz quando entramos no acordo e aprovamos o requerimento do vereador Zé Carlos Medeiros do Partido Verde para que façamos essa discussão aqui na Câmara. Quero, inclusive, registrar que contamos com a presença hoje dos comunitários, irmão Baixo do Nova Esperança, o Pio do João 23, que é o Edmar, contamos com o comunitário Davi Lima, Manuel Pereira, o companheiro Roberto do Sindicato dos Urbanitários de Petrolina. Contamos com o apoio também, senhoras e senhores, com a participação do professor Valmir, do Partido Comunista do Brasil. Eu, inclusive, disse ao professor, questões temporárias dividem parte da esquerda juazeirense. O PCdoB está num campo, o Partido Verde está no outro, mas um dia, com certeza, as sequelas serão saradas e nós marcharemos num projeto comum pelo bem de Juazeiro. Da mesma forma que saí feliz aqui a semana passada, senhor presidente, volto a esta tribuna para pedir o apoio dos demais colegas vereadores para algo tão importante quanto a questão da água. Até porque dia 21 eu estarei na Assembleia Legislativa junto com o SIDAI, participando do ato de revogação da lei estadual que privatizaria Embasa. Ora, se o governador do estado da Bahia está revogando uma lei de privatização, o prefeito não pode ir na contramão. Pegue como exemplo e revogue a lei também. Se Petrolina busca para si o comando da Compesa, nós não podemos nos dar o privilégio, senhoras e senhores, de pegar o nosso SAI e entregar a empresários. Até porque está muito claro aqui no projeto de lei aprovado, que diz assim: fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, consoante disposição na lei complementar número 07, essa que está aqui em minha mão, a firmar contrato de empresas público-privada, sociedade de economia mista ou consórcios visando a exploração de bens e serviços públicos municipais. A exploração, ao que se refere o caput deste artigo, se abrange exploração. Então, o prefeito tem que ter como exemplo a própria atitude do governador, que está revogando uma lei estadual. Vamos trabalhar para que o prefeito revogue, até porque a lei é natimorta, porque observado aqui, ele não poderia colocar Orla 2, o espaço lá é da União, não poderia colocar Mercado do Produtor, que é um convênio do Estado e com o município. Ora, vão pegar o que é dos outros, não é nem do povo, é dos outros, entregar para os empresários, e pegar o que é do povo e entregar para os empresários do mesmo jeito. Então, é questionável juridicamente e nós faremos isso. O companheiro Davi Lima já acionou o Ministério Público, o SINDAI estará acionando o Ministério Público e nós também estaremos acionando o Ministério Público. E para concluir, eu quero pedir aos colegas vereadores o apoio para uma questão tão importante quanto a água. Essa semana eu fui informado de que a Sanepar Via Locar estava se mandando de Juazeiro. Colocou todo mundo de aviso prévio, quase 70 funcionários das duas empresas e estão indo embora.
E eu fui no Tribunal de Contas averiguar as contas da Câmara e averiguar as contas da Prefeitura. Ainda não chegou as contas da gestão Isaac Carvalho 2013. Vai chegar dia 28, agora eu estarei lá. E não chegou nada, mas vai chegar. Fui na Locar no domingo, fui na Sanepar, fui na segunda. Para concluir, E aí, Excelência, as informações são verídicas. As duas empresas estão indo embora. Liguei para Recife, para a Locar de Recife, conversei com o gerente administrativo, liguei para a Sanepar em São Paulo, insistentemente. Hoje, ao iniciar a sessão, foi que me deram retorno. Não pude falar, mas as informações prévias aqui, de fato, eles estão indo embora. E não se sabe por quê. Segundo funcionário da Locar, por falta de pagamento. Não sei se é. Vamos averiguar no Tribunal de Contas, dia 28. Então, senhores e senhoras, eu quero pedir o apoio dos vereadores, que mais de 170 pais de família estão sendo demitidos, duas empresas importantes do nosso município estão indo embora, e eu não sei como é que o prefeito vai administrar esse caos, porque de um lado falta água, por parte do SAAI, à noite falta luz por causa da Coelba, e agora nós vamos ver o lixo nas ruas de Juazeiro, a capina, a varrição e a coleta sem ser feita, porque a administração pública municipal talvez não esteja honrando com as duas empresas. Aí eu quero pedir... Por favor, vereador da Cavaleira, o senhor já passou mais de 3 minutos do Para horário. finalizar, eu quero pedir aos demais colegas vereadores da bancada governista e também os colegas da oposição que façamos gestão jus ao município para identificar o que é que está acontecendo, para que o povo de Juazeiro não seja também penalizado em relação a esse assunto. Vereador Milton Ferreira, 10 minutos. Vocês acharam bom? Senhor presidente, eu vou para seu golpe. Senhor presidente, senhores secretários, colega que faz essa casa, os diretores, colegas vereadores, vereador, público, imprensa. A gente queria, senhor presidente, eu passei para Vossa Excelência, e o senhor registrou aí a presença de 2 cidadãos importantes para Juazeiro, o estado da Bahia, meus amigos, pessoas que eu tenho estado constantemente e graças a Deus iremos fazer um grande trabalho com o apoio desta casa. Está ali na plateia, que nos veio, disse que não tinha tempo, mas infelizmente ia ficar um pouco. Eu quero me referir aqui à plateia, cumprimentando o nosso gerente regional dos Correios, menino novo de Bela Sentada, ganhando bem, Jorge dos Santos, e nosso gerente regional dos Correios, que coordena 92 cidades, o nosso amigo Paulo Sérgio. Em nome deles, queria cumprimentar toda a plateia. Quem não conhece, está lá esses 2 cidadãos, né? Levanta aí, que para vocês cobrarem o futuro dos bairros de vocês. Eu trouxe para isso, para vocês terem botado na parede. Senhor presidente, a gente lamenta a morte de Mário Cubo, meu amigo, pessoa, pai de família de 2 filhos. Eu tenho um pouco mais de 15 dias, que por sinal deu uma ponga até o filho dele. O Mário Cubo, que foi assassinado na sua propriedade, por volta de quase meio-dia. O Roninho sabe muito bem onde é que fica. Esse grande homem que diretamente e indiretamente empregava o vereador Belém em torno, doutor Dalmi, em torno de 100 pessoas. Então não é todo dia que tem alguém empregando 100 pessoas, pagando 100 salários com a folha de 100 mil reais, em torno disso, e que Juazeiro perde um grande empresário. Lamentamos, mas infelizmente é o mundo, e a gente continua neste mundo terrível. Há poucos anos se perdeu o Muneu, que era também outro empresário, assassinado, e agora o Marucu. Tem alguma coisa na caixa, que eu não sei o que é. Invocado que é a Cooperativa Agrícola de Juazeiro, mas está em Petrolina, não entendo como é isso. Senhor presidente, nós demos entrada nesta casa, em alguns pleitos da nossa autoria, espero, lógico, lá na frente ser aprovado pelos colegas,
de um título de cidadão ao nosso amigo Walter Matias, que hoje é gerente do perímetro irrigado de Manguçol. Eu tive aí há pouco mais de uns 10 dias, em torno de 10, 12 dias, lutando com meu amigo Walter, tirando ele do escritório depois do expediente. Implantamos o perímetro irrigado da Jazida 7, que hoje já está instalado aí em torno de 30 produtores de ano. E agora, se Deus nos permitir, iremos implantar o perímetro irrigado lá, uma extensão no povoado de Lagoa Grande. Ele vai atender também em torno de 25, 30 pessoas, num raio de 100 hectares. Então, é um cidadão que vem contribuindo, que tem aí 30 e tantos anos de funcionário. E depois passou a ser colono, depois passou a ser funcionário, e que graças a Deus hoje, não é eu que estou dizendo, está nos anais da Codevasf, não só local como nacional, como um dos melhores gerentes de perímetro irrigado do Vale São Francisco do Brasil. Então são coisas que a gente tem que baixar o tupete e contribuir com o cidadão daquele tipo. Um grande cidadão, meio padre, faltou um padre e foi a celebração. Gente boa. Então, espero que depois eu trago os demais dados dele, que tem algumas coisinhas que ainda faltam, para o enriquecimento desse grande título do futuro. Solicitamos desta casa também, e temos entrado em 2 moções de pesar, uma de seu Nezinho, um dos moradores mais velhos do São Geraldo, ex-policial aposentado, e também do meu amigo Zé Lima, lá do povoado de Lagoa Joaninha, região de Piões, um grande cidadão, um grande homem que a região perdeu. Hoje comemora 19 de março, dia de São José. Hoje está acontecendo no povoado de Carneiros, Carnaíba, e também no povoado de Rodeadouro, Salitre, e em Carnaíba do Sertão, o Cesteiro de São José, e lá na Salina, região de Lagoa do Boi. Não vou poder ir porque em torno de 16 horas, e eu mandei minha desculpa, mandei as pessoas que gostam de mim me representar, mas quero aqui, em meu nome, em nome desta casa, daqueles que são católicos, lógico que respeitamos as outras religiões, desejar sucesso, a fé a essas comunidades que custam e que trabalham há muitos anos homenageando São José. E por isso, senhor presidente, é importante que possamos estar sempre unidos no objetivo de cuidar bem dessa cidade. E eu conversando aqui com nosso amigo Paulo Sérgio, que é gerente regional dos Correios, há pouco mais de 40 dias, eu quero pedir aqui a esta casa, principalmente o líder do governo, que eu não sei quem ainda, mas não ofendeu se vai ser só, que ele falou muito bem com vocês, ó, o Paulo Sérgio. E eu procurei a Paulo Sérgio. O prefeito já conversou com o senhor, já lhe atendeu, porque tem algumas demandas nesse município que dependem do executivo, depende mais da prefeitura do que do próprio Correio, para regulamentar o CEP das ruas, para regulamentar o interesse e a vida do povo. E ele tem me dito a mim, está ali de carne e osso, que o prefeito nunca atendeu ele. Então, isso não existe na cidade. O cara que é gerente de 92 cidades de Correio, um compromisso do tamanho da lua, e você só cuida da cidade e os Correios não foi ainda assistido e ouvido pelo prefeito, precisa que seja ouvido e assistido pelo prefeito. E eu quero pedir aqui, lógico, irei entrar com requerimento, solicitando a audiência do prefeito com meu amigo Paulo Sérgio, com o gerente regional e com o gerente local, para que as demandas do vereador Zó, que aqui vem lutando desde o seu pleito passado, para regulamentar o CEP e os nomes das ruas, de Bené, de todos aqueles que fizeram projeto de resolução, precisam ser valorizados, porque está uma loucura a situação do povo. Os Correios devem ter pelo menos uns 5 mil quilos de papel, senhores vereadores, vereadoras, sem endereço postal, e aí quem paga é os Correios. Eu não estou aqui defendendo o Correio, porque eu não ganho nada do Correio. Estou defendendo porque eu vejo que realmente está precisando que nós, da Câmara e a Prefeitura, no Poder Executivo, possamos regulamentar a vida do povo. E eu quero dizer a você, Paulo Sérgio, ao meu amigo Jorge, né? Nós temos a novela Salve Jorge, tomara que você salve aí, Juazeiro, para quê? E que possamos fazer algo importante. Estarei à disposição dos Correios
Irei amanhã ter audiência com o senhor. Se algum colega quiser nos acompanhar, seria importante, para ouvir esse cidadão de 22 anos de vida de Correio e é gerente regional de 92 cidades. Então isso é muito orgulho para as pessoas que cuidam bem do setor público. Então, gente, muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos que fazem essa casa e cuide de mim, que eu cuidarei de você no futuro. Obrigado. Obrigado, vereador Amor Ferreira. Vereadora Valdeci Alves Lima, da Guia da Casa, 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, público que nos assiste, e o pessoal dos Correios, Paulo, Sérgio e Jorge, sejam bem-vindos à nossa Juazeiro. Saí visitando o interior, como sou do interior, né? Fui visitar o interior, visitar minhas bases, né? Pessoal, saber como estão passando, né? E eu visitei Juá, Rocinha, Morcego, Mulungu, Salina, Lagoa da Pedra, Lagoa de Joaninha, Malhada da Areia, Umbuzeiro. E todo lugar que nós chegávamos, o problema desse pessoal é só água. A seca, causticante, que nós todos sabemos aí que ninguém tem culpa, a gente tem que pedir a Deus que mande chuva para nós e para o pessoal do interior. Mas, senhor presidente, desde quando eu me entendi por gente, a gente ouve se falar em seca. Não estou culpando aqui nenhum prefeito, não estou culpando ninguém. Estou só falando do que a gente se vê no dia a dia e ninguém se resolve. Porque a seca que assola a nossa região tem muitos tempos. E só adutoras e mais adutoras, água para todos. E a gente não vê a finalização dessas adutoras. Infelizmente, o pobre continua sofrendo. Pessoal, porque não tem pipa que suporte, não tem exército, não tem prefeitura, não tem ninguém que convença a demanda do interior, porque a demanda é grande. Você vê os bichos morrendo de sede, você chega na casa, as pessoas não têm água nem para beber. E nós temos aí várias adutoras, e eu vou citar aqui uma, a adutora Angica Angical. Essa adutora tem mais de 15 anos, que foi uma emenda do ex-deputado Eduardo, do Partido Verde, e já se começou a funcionar, mas infelizmente não está funcionando como deveria. Eu conversando com o pessoal, várias pessoas me disseram que está precisando de umas ventosas e de umas luvas. Que o pessoal do interior estão fazendo vaquinha para comprar. E quer o dinheiro da emenda? Foi para onde? Isso que nós queríamos saber, deveríamos saber para onde foi, porque só quem sofre é o pobre, que está lá no interior comprando pipa de água, enquanto, não estou aqui culpando ninguém, enquanto as pessoas que executam a obra deixam ao Deus dará. Infelizmente, as pessoas continuam no mesmo sofrimento. Tem pessoas, por exemplo, se eu Teodoro da Malhada da Areia, essa água nunca foi para ele. Também tem que haver a compreensão das pessoas, porque além de estar usando a água para o consumo humano, eles estão usando a água para o plantio, que é um absurdo. Do começo da adutora, as pessoas pegam toda a água. E quem já está no final, infelizmente, não recebe 1 litro de água. Então, eu acho que as pessoas têm que ter a conscientização, a humanização e ver que todos nós precisamos de água, e água é vida. Senhor presidente, quando foi no domingo, visitei Mandacaru, Porto de Pedra, Cipó, e o que mais me preocupa também lá é a água, porque no Porto de Pedra, e principalmente no Cipó, Lagoa das Areias, a água até hoje não chegou, e tem adutora que estão fazendo, mas eu conversei com o Hinaldo agora há pouco, marquei uma reunião com ele para amanhã, às 8 horas, para ver se a gente consegue amenizar esses problemas da água. E no Mandacaru, que está preocupando, é o posto de saúde, porque o vereador Damião está aqui, como ele falou na sessão passada,
sobre o posto de saúde do Maniçoba, que eu queria parabenizar a Secretaria de Saúde, e se fosse feito em outras localidades, que o Mandacaru também merece ter um posto 24 horas para atender aquelas comunidades. Porque como já se... Em Itaguatinga também, e todo o interior, né, Roninho? Todo o interior, a Jurema de Suzana, né, Suzana? Nós merecemos ter um posto de saúde 24 horas, porque desafoga a cidade e o que eles gastam de combustível, trazendo os pacientes de ambulância para a sede, ficando no interior, gasta muito menos e os pacientes estando lá sofrem menos. Senhor presidente, e no último domingo, à noite, eu estive no TFD, ali no centro de apoio do TFD, a casa de aqui em Juazeiro. E os pacientes, a reclamação dos pacientes, eu já falei várias vezes nessa Câmara, já conversei com o secretário e volto aqui pedir e convocar a Comissão de Saúde desta casa para nós sentarmos e fazermos uma discussão ampla. Porque não existe os pacientes saírem daqui de Juazeiro para fazer um tratamento fora do domicílio. Se eles chegarem lá 2 horas da manhã ou 3 horas da manhã, eles já vão diretamente para o hospital. Se a consulta for 9, 10 ou 11 horas, os pacientes têm que ficar lá. Gente, esse paciente sai daqui no domingo à noite, não toma um banho. Eu só queria saber que é a humanização desse povo. E tanto que se fala em humanização. E continua do mesmo jeito. O paciente sai daqui para Salvador, sai à noite, quando chega lá, vão diretamente para o hospital. E no outro dia só retorna à casa de apoio depois da consulta. E ali vai ligar para poder a ambulância ir pegar esses pacientes. Por que esses pacientes não vão como era antigamente para a casa de apoio? Porque a verba nós temos. E eu queria saber, eu queria uma explicação com o que é que está acontecendo. Porque os pacientes não podem ser penalizados. Porque o paciente com câncer já é um paciente penalizado, ainda mais que ele não faz um tratamento aqui em Juazeiro. Ele faz um tratamento fora do domicílio. Então, nós queremos a humanização desses pacientes. Porque a coisa não pode continuar do jeito que está acontecendo. Porque se alguém tivesse um paciente que tivesse lá nesse tratamento, eu duvido que ele ficasse calado. Então, senhor secretário de Saúde, nós pedimos que o senhor reveja esse caso. Os pacientes não podem sair daqui de Juazeiro e ir diretamente para o hospital. E se lá tem a casa de apoio, é para evitar gasto. Porque se chegar lá, o paciente vai tomar banho, o paciente vai tomar café e depois o carro lá da casa de apoio vai levar nos hospitais. Mas o carro que vai daqui do TFD já leva diretamente para o hospital. Então eu peço aqui à Comissão de Saúde que nós nos sentamos, que eu faço parte dela, para que isso não continue acontecendo. Senhor presidente, no domingo à tarde, estive em Carnaíba, num bingo de Margarida Benevides, o bingo da fartura. Que bingo! Eu queria aqui parabenizar a Margarida, que Deus abençoe ela, que ela continue sendo essa mulher trabalhadora, que tudo que faz em prol desse bingo para Carnaíba, por exemplo, para a Casa de Saúde, para o posto policial, para a Casa-Abrigo e para outras e outras, o que for preciso lá em Carnaíba, que ela possa estar ajudando, ela está ajudando com esse bingo da fartura. E hoje, 19 de março, dia do padroeiro, né, dia de São José, vamos aguardar que chova, né, que nós estamos precisando de chuva. E hoje à noite eu estou indo para a Barrinha do Cambão, quando sai daqui para a Barrinha do Cambão, próximo ao Mandacaru, para uma procissão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Neguinha. Vereador Sargento Bastos, 10 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a mesa, a pessoa do meu presidente, vereador Pedro Filho. Agradecer a presença da plateia, a imprensa, os funcionários dessa casa. Gostaria de começar, Excelência, parabenizando a nós todos, homens, né? Hoje, dia 19, é o dia municipal do homem, né? E que todos se sintam parabenizados. Parabenizar também alguns vereadores que usaram a tribuna semana passada em prol
da nossa cidade de Juazeiro, em prol, em defesa de algumas coisas, como bem disse o vereador Eduardo, que algumas instituições usa de privilégio para com o nosso município vizinho, o estado de Pernambuco, e deixa quem aqui a nossa sociedade juazeirense. Logo após, na quinta-feira, teve aqui um acidente aqui próximo à banca, e por incrível que pareça, a gente muitas vezes passa despercebido, mas em virtude, né, do discurso do vereador Dalmir, do vereador Eduardo, a gente passou um pouco a observar. E houve um acidente na ponte e ficou um pouco engarrafado do lado de Pernambuco. De imediato a gente vê a Polícia Rodoviária Federal se dirigir à ponte, né, de uma forma impressionante, rápida, para resolver o problema do engarrafamento na cidade de Petrolina. Quando na situação inversa, a gente vê aqui engarrafamentos até o mercado do produtor, até as mediações do Alto do Cruzeiro. E quem tem que ir resolver o problema é a Polícia Militar da Bahia ou os agentes de trânsito municipal, né? Então, muito pertinente o discurso. E fica isso, pessoal, para a gente observar um pouquinho mais e estarmos realmente cobrando das instituições estaduais e federais essas respostas, que seja usada isonomia, que o tratamento seja o mesmo para as duas cidades, pois são órgãos federais e tem que dar o mesmo tratamento às duas cidades. Gostaria de aproveitar também aqui a presença dos representantes dos Correios, e até pedir, informar como já foi feito projetos aqui, principalmente aqui nos bairros Antônio Conselheiro, né, e Nova Esperança, onde as ruas têm nome, mas ainda não tem placa e também não tem o CEP. Por isso ficam aquela comunidade prejudicada no sentido de correspondência, que a gente pode tratar isso como um ato de cidadania. É isso? Um cidadão não recebe as suas correspondências, então ele não está sendo respeitado a sua cidadania. Então a gente gostaria que fosse enviado requerimento, né, à prefeitura, ao Correio, a quem de direito, para que essa solução seja resolvida. Que seja também essa foi uma solicitação do Conselho de Segurança da 76ª Companhia, quando na reunião a polícia, ela se queixou, né, na demora em alguns atendimentos, bem como também o SAMU, por falta de endereços. As ruas não têm placas, ruas com 2, 3 nomes. Então isso é imprescindível que a gente tome essa providência de colocar as placas nas ruas, de colocar o CEP para que todo cidadão receba as suas correspondências nos seus devidos endereços. No último dia 9, agora recente, houve uma reunião da UPPOL aqui no Clube de Cabos e Soldados, né, com a presença de vários policiais, de alguns professores do Estado, meu deputado, o capitão Tadeu, também presente aqui a essa reunião. E entre muitos assuntos que foram levantados nessa reunião, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção desta casa para um problema de parte da nossa comunidade. Alguns servidores estaduais, tanto policiais como professores, eles têm um plano que se chama o Plan Sérvio, que na nossa cidade, muitas clínicas foram descredenciadas, né, e foi uma queixa de alguns
da maioria de pensionistas, de a maioria de algum pessoal da reserva, porque assim, o Planserv ele é descontado por percentual. Então, quanto mais ganha, mais ele é descontado. Quem tem uma condição melhor, ele tira, coloca um outro plano regional, por muitas vezes até mais barato. Porém, quem ganha menos, não vale a pena trocar, porque não vai ter condição de pagar um outro plano. Quem mais precisa, pessoal, são os pensionistas, né? Os policiais da reserva, porque quando ele vai para a reserva, quando passa 4, 5 anos, o salário dele fica defasado, né? Então não acompanha o salário do pessoal da ativa. Algumas gratificações são retiradas e isso fica prejudicado o seu salário. Portanto, não tem condições de pagar um plano melhor. Então vocês veem, quanto mais ele precisa, aí é quando diminui os seus vencimentos. Então eu chamo a atenção dessa casa, e está aí um requerimento propondo uma audiência pública para que um representante do plano Planserv venha até esta casa e também os representantes das clínicas da nossa cidade dizer o porquê. Se o plano está pagando pouco e por que não chegar a um entendimento. Então proponho aí, Excelência, essa casa, uma audiência pública para que as clínicas e o Planserv a gente encontre um meio termo, encontre uma solução para esse problema que tanto nos aflige. Problemas que a reclamação é mais dos homens, principalmente na idade mais avançada, que eles têm que fazer alguns exames e não está fazendo aqui. Em Salvador tem um plano, é bem mais assistido, só que nós vivemos a nossa realidade no nosso município. Então, para isso, está esse requerimento, né? Fica aqui o meu agradecimento e boa tarde a todos. Obrigado a todos os oradores hoje, com exceção do vereador Zé Carlos Medeiros, todos os outros, vocês respeitaram o tempo. Mas está perdoado, compensou, vereador Zé Carlos Medeiros. Bloco Social Progressista Republicano, vereador Dalmi, para indicar o orador. 5 minutos. 5 minutos, vereador Anderson, 5 minutos, vereador Fabinho, 5 minutos, vereador Dalmi, é isso? Vereador Anderson, 5 minutos. Informa de novo aí o bloco, que bloco é esse? Bloco Social Progressista Republicano. 5 minutos, vereador Anderson, 5 minutos, vereador Fabinho, 5 minutos, vereador Dalmi. Senhor presidente, membros da mesa, público que nos assiste, vereadores, gostaria de saudar o público em nome do nosso companheiro de partido, vereador Domingão, imprensa, funcionário dessa casa. Senhor presidente, semana passada eu não tive a oportunidade de estar na inauguração do posto de Maniçoba. Na sexta-feira a gente foi fazer uma visita ao posto. E encontramos a comunidade muito satisfeita pelo atendimento, onde o primeiro posto do município, 24 horas, onde o médico passa da parte da manhã até as 10 da noite, em turnos alternados, e das 10 da noite em diante tem uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. E uma dentista também, né, vereador? São 2 dentistas? 2 dentistas, um pela manhã e o outro entre as 14 horas até as 10 da noite, para você ver. Isso seja louvado. Concordo, gostaria de parabenizar a vereadora Neguinha, concordo com ela que sim, o interior, acho tanto Itamotim e outras regiões merece mais um investimento desse, que só traz o melhoramento da saúde do nosso povo e desafoga com certeza a saúde aqui na cidade. Hoje nós temos a inauguração de um posto de saúde. Gostaria de convidar todos às 18 horas no Dom Tomás, a inauguração de uma nova unidade básica de saúde entre as 18. A gente já está inaugurando mais uma, semana retrasada foi de Maniçoba, e convido a todos aqui, o público presente, a imprensa, os companheiros vereadores, para estar participando da entrega de mais um posto de saúde para a cidade de Juazeiro, que vem, graças a Deus, avançando muito. Precisamos melhorar, mas a saúde, com certeza, de Juazeiro está no caminho certo.
Senhores vereadores, Por favor. água, sempre água, né? Mas eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus, ao nosso governador Jacques Wagner, ao nosso prefeito Isaac, por mais uma grande obra que será inaugurada essa semana. Dia 22, com a visita do governador Jacques Wagner aqui, vai ser inaugurada, aí o prefeito sugeriu que a inauguração fosse no Salitre, pela questão para o governador estar lá mais perto daquele povo e sentir realmente a necessidade daquele povo e mais investimento, não só na região do Salitre, como a doutora Angica Gical realmente precisa sim ser vistoriada, precisa de mais investimento e com certeza a gente vai estar passando aí para o nosso prefeito para que faça um reparo naquela doutora e o SAAI, para que eles possam dar uma olhada nessa questão das ventosas e também na questão de quem está usando a água. Você viu uma situação tão difícil, semana passada a gente falou sobre isso aí, quem está usando a água para plantar, né? Porque às vezes a gente tem 10 ou 50 pessoas aqui na frente que acabam usando a água e quando chegam os outros 100 lá, acabam ficando sem água porque alguns companheiros acabam usando a água para molhar. A gente sabe da necessidade do povo de plantar, de colher, até mesmo por seu sustento, mas infelizmente a gente está numa situação difícil. Eu acho que a própria consciência deve falar mais alto e deixar a água só para o consumo humano e animal. E dia 22, a gente está inaugurando no Salitre, gostaria de convidar toda a região também, principalmente ali da região que vai ser beneficiada, Barrinha do Cambão, Ilha Grande, Porto de Pedra, Cipó, né, Lagoa das Areias e Torão, para a inauguração da doutora da Ilha Grande, que vai ser na Vila do Governador, vai estar inaugurando. A doutora também do Boqueirão, não é isso, vereador Eduardo? A do Boqueirão também é dia 22, e a doutora do Salitre, que pega do Junco, do Rio até o Junco. Então, eu gostaria de parabenizar o governador Jacques Wagner pelos investimentos que vem fazendo na área de abastecimento, principalmente parabéns pelo programa Água para Todos, né? A gente sabe que a deficiência da Bahia é grande, porque é um estado com mais de são 417 municípios. Às vezes alguns falam sobre a questão de Pernambuco, que avança mais de fato, mas a diferença é grande na questão. Pernambuco, se não me engano, tem 170, 167 municípios, não me recordo bem, e a Bahia tem 417. Mas com o governo Wagner, a Bahia avançou muito. Vão 6 anos de governador do governo Wagner, não é isso, né, Tiano? 6 anos. A gente sabe da defasagem na questão da segurança pública, mas investimento tanto na segurança pública como na própria educação do Estado. Os professores passaram por pela questão das greves e o governo acabou se desgastando um pouco, infelizmente, pela própria condições financeiras do Estado. Mas o governo já vem se recuperando, vem investindo na educação e falta alguns companheiros, alguns professores já sentir esse investimento na educação. E na segurança, eu me lembro, acho que não sei se foi no mês de dezembro, no mês de janeiro, onde o governador investiu 32 milhões para a compra de viaturas, motos e equipamentos de segurança e armamento para a PM. O sargento Bastos sabe aí da defasagem tanto da PM como o Jean Gomes, do Bombeiro, mas a gente tem certeza que essa casa aqui vai estar fazendo frente para solicitar a reivindicação para o Bombeiro de Juazeiro, que realmente precisa muito. Então, eu só vim aqui para agradecer mesmo, parabenizar o governador Jacques Wagner e também a presença dos 2 gerentes dos Correios aqui. A maior discussão da nossa cidade é sobre a questão dos CEPs, os endereços, né? Então, a gente vai estar aí fazendo frente juntamente com os vereadores. Hamilton Ferreira já citou aí, a gente vai estar conversando com o nosso prefeito Isaac para receber nosso gerente regional, para que possamos, junto, tentar resolver o problema da questão do CEP. Parabéns, vereador Zó. Essa discussão começou no mandato de Vossa Excelência, se não me engano, foi 2009, não foi, Zó? 2010, sobre a questão dos CEPs e a regularização das ruas da nossa cidade. Parabéns pelo trabalho, acho que o senhor fez a sua parte aqui nessa casa. Cabe a gente agora, juntamente com o governo municipal, a gerência dos Correios, concluir, porque a nossa cidade sofre muito com essa questão de CEP e endereço. Obrigado, vereador Anderson. Queria registrar a presença do ex-vereador Genivaldo Medrado, e que quiser se juntar aqui a nós, fica à vontade. Muito obrigado pela presença. 5 minutos, vereador Fabinho. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, imprensa falada, escrita,
funcionários da casa, público presente. Quero desejar boa-vinda ao ex-vereador Genivaldo Medrado, esteja em casa. Quero saudar a todos aí em nome de meu tio Agostinho, meu primo Jonathan, meus amigos de Ceasa, Cláudio da Cebola, seu João da Petrobras, que muito contribuíram para a minha eleição. Meu amigo Fabinho Xará e Neuzinho está ali presente. Senhor presidente, todos nós, como católicos, claro, é evidente, quero iniciar meu discurso agradecendo primeiramente a Deus, né, e a sua santidade, o Papa, que argentino, apesar de sermos rival somente em jogos, mas que nesse pontificado ele inicie trazendo fraternidade, amor e evangelização para todos nós, e que suas orações tragam fraternidade, chuva para o povo brasileiro e principalmente para o nordestino que vem sofrendo ao longo desse tempo. Quero iniciar, senhor presidente, a minha fala falando de duas indicações que fiz, que considero de suma importância para a prática do esporte e lazer entre os jovens da cidade e do interior. A primeira trata da instalação de refletores nos campos de futebol dos distritos que cediam o campeonato distrital, porque não é justo acabar com o futebol por falta de iluminação, onde todos ali sofridos, esperando o término do jogo em comunhão e a escuridão chegar e acabar com a festa de todos. Seria muito importante que fosse visto e instalado refletores nos campos dos distritos, como Passaroca, Juremal e outros mais. E precisamos criar mecanismos que incentivem nossos jovens a praticar esportes. Assim estaremos fechando a porta para o mundo das drogas, porque quem tem um ente querido na família que usa droga sabe que é terrível. E assim estamos abrindo caminhos para a descoberta de novos talentos, como temos aí o nosso amigo, parceiro salitreiro Daniel Alves, que vem se destacando no mundo como o melhor lateral várias vezes consecutivas, e recentemente Nixon no Flamengo. E a outra indicação é a construção de uma quadra poliesportiva ao lado da escola Luiz Cursino, esse meu bairro, né, porque resido há mais de 15 anos, e os jovens daquela comunidade não se dispõem de nenhum local que possibilita a prática do esporte, o que me deixa muito triste. E quero pedir hoje, por ser um dia santo, o dia de São José, espero que o vereador excelentíssimo Hamilton Ferreira tenha se ajoelhado e tenha rezado, porque é um homem caracterizado do campo, pedindo chuva, porque eu fiz minha parte, vereador Hamilton. Quero desejar uma boa tarde a todos, que ficamos com Deus, e muito obrigado. Vereador Dalmir, 5 minutos. Senhor presidente, secretário, imprensa, demais vereadores e público aqui presente. Saúdo a todos aqui, meu sobrinho Joab, que ali se encontra. Pessoal, em relação à saúde, a gente tem a convicção que tem muito o que melhorar. Mas a gente não pode deixar de frisar os últimos avanços que houve na saúde no município de Juazeiro. A gente não pode deixar também que Juazeiro é pactuado com 52 municípios e desses, a única cidade que resolve de forma, com os meios, da medida dos meios que tem, de forma eficaz é Juazeiro. Juazeiro tem a demanda toda de Casa Nova, toda de Centro Sede, Remanso, Pelo Marcado, inclusive de Petrolina, no que se refere à alta complexidade. Cirurgias de ortopedias e cirurgias neurológicas, que são cirurgias caras. Petrolina, ao contrário de Juazeiro, novo vereador José Carlos Medeiros, mesmo com parcerias público-privadas lá no trauma,
e aqui, o Traumas foi entregue recentemente à Univassio, tornando-se um hospital escola. Inclusive, eu já levei essa discussão para essa casa, estive com o reitor da Univassio, e a nossa preocupação é em mudar o perfil daquele hospital, que foi um hospital feito para atender a questão de ortopedia, de trauma, ortopedia, urgência e emergência. Hospital feito com recursos totalmente SUS, hoje foi transferido para um hospital para que tenha um perfil universitário, hospital de ensino. Então, é um hospital que tem ali ponto, um hospital que serve para atingir essa demanda. Então, a nossa preocupação tem sido essa. Juazeiro implantou uma maternidade com funcionários hoje concursados, que até então, no passado, eram feitos em serviços que não tinha o obstetra de plantão, não tinha anestesista de plantão, não tinha o neonatologista de plantão. E isso deu uma qualidade, um avanço na parte de obstetrícia do serviço aqui da região. Haja visto dizer também que realmente ainda não tem, neguinha, a questão do serviço de neonatologia, de UTI. Mas houve um compromisso já do ministro que esteve aqui, né, de implantar o UTI neonatal em Juazeiro, que será o próximo avanço. A gente não pode deixar de frisar que até pouco tempo Juazeiro tinha poucos leitos de UTI. Hoje nós temos no regional serviço de UTI e UCI, que é uma unidade intermediária entre a UTI e sala de recuperação. Nós temos isso. Foi dado um avanço de qualidade. Cirurgias de altas complexidades no segmento de cardiologia também está sendo feita aqui. Juazeiro é a primeira cidade do interior da Bahia em que foi implantada cirurgia cardíaca. Isso foi uma interação do governo municipal em que conseguiu credenciamento junto ao governo federal, um grande avanço. Então, Juazeiro tem se tornado polo. Eu acho que a questão de se discutir a questão da atenção básica, aí é onde está a nossa preocupação. E não em Petrolina, o município vizinho, ter o serviço, fazer autorregulação, colocar demanda para Juazeiro e hospitais de Juazeiro que tem o credenciamento com o SUS fazer a cirurgia e Juazeiro ter que tirar aquele dinheiro da atenção básica ou do teto financeiro para custear a região como um todo. Então a gente tem que ter essa preocupação, está fiscalizando isso aí também. Já coloquei essa preocupação junto ao reitor, passando mais ou menos a configuração aqui da saúde, e ele se demonstrou preocupado e de imediato estão fazendo uma análise junto com a Secretaria Municipal de Juazeiro e de Petrolina para que haja uma harmonia, porque o sistema único, ele é, como o próprio nome diz, é único, é de saúde, não é de Petrolina nem de Juazeiro, é de toda a população, mas Juazeiro não pode carregar essa cruz tão pesada que tem, apesar de todas as dificuldades resolvidas. Atualmente, Juazeiro está com algumas unidades que já foram inauguradas e outras por vir. Eu acho que foi um grande avanço no projeto Maniçoba, porque é um projeto onde tem uma população, é um número populacional, e aí a gente tem que entender. Seria interessante que tivesse um hospital de alta complexidade em todo lugar, lá em Bruno Arcade, Chique, Remanso, mas a gente sabe que se trabalha com demandas, se trabalha com número, então tem que ser distribuído isso aí de forma harmônica e homogênea. Então eu estou muito confiante nessa questão de saúde, e o atual secretário, eu acho que na primeira administração aí do PCdoB, em que teve o Biratã à frente, foi importante essa rediscussão, essa harmonia e distribuição dos hospitais. A Santa Casa, eu nasci lá, na maternidade de São José. Mas a gente tem que reconhecer que ficou uma estrutura obsoleta, ficou uma estrutura onde não tem estacionamento. Talvez houve até um erro também da questão política, e na época, em um hospital regional, não ter sido num local
maior, né? Mas foi reaproveitado no bairro Santo Antônio, onde nasci. Mas, assim, eu acho que teve um avanço e o que a gente tem discutido com o atual secretário Cássio, essa questão realmente da atenção básica. A atenção básica é muito importante, mas a gente tem que entender que Juazeiro supre toda a região e demanda SUS. Obrigado. Obrigado, vereador Dalmir. Bloco Socialismo e Liberdade. 3 minutos, vereador Mitonho. 5 minutos, vereador Jean. 7 minutos, vereador João. É isso? Vereador João, 7 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Neguinha, vereadora Suzana, imprensa, vereador Everson Moraes, vereador Genivaldo Medrado, público que nos assiste, queria saudar em nome do pessoal do Correio, Paulo Sérgio, gerente da região norte, Jorge Santos, que coordena a cidade de Juazeiro. Primeiro, eu queria só ressaltar aqui a importância do discurso do vereador Hamilton Ferreira e ressaltar aqui com muito orgulho, Dalmir, que a saúde pública, coisas que a gente chorava muito a vida toda e sempre a gente teve vergonha em algumas coisas de Juazeiro, nós podemos dizer que a nossa saúde pública e a nossa educação pública é melhor do que a de Petrolina, sem demérito aos nossos companheiros de Petrolina. Eu posso garantir isso, entendeu? E a gente pode bater no peito como vereador e como cidadão juazeirense, que nossa saúde hoje atende melhor do que a de Petrolina, que a nossa educação atende melhor do que a de Petrolina. Mas eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a presença, dizer que é muito honroso a gente receber o Paulo Sérgio e o Jorge Santos aqui do Correio e dizer que nós temos um projeto aqui que trata sobre a questão do nome das ruas, dos CEPs e de uma série de outras coisas que diz respeito ao endereçamento. O que ocorre nesse projeto? Nesse projeto tem obrigações da sociedade, obrigações do Correio e obrigações do Executivo, do Governo. E a gente precisa definitivamente, cada um cumprir a sua responsabilidade. Nós, enquanto parlamento, nós fizemos, e eu queria lembrar aqui do comunitário Hilário. Nós tentamos articular com os comunitários, porque não sou eu que vou botar o nome da rua de ninguém. Eu acho que é oportuno que as pessoas, às vezes tem alguma pessoa no bairro, nós botamos lá na minha rua, na minha região, uma rua no nome do saudoso, honroso, companheiro e camarada Reinaldo Cardoso dos Santos Benites, que era a rua que ele morava. Nós botamos uma rua com o nome do professor Inácio Rodrigues e nós botamos outra rua com o nome do capitão Eduardo Gomes, que foi delegado dessa cidade. Cada uma dessas ruas era onde eles moravam. Então há algumas particularidades que não somos nós da Câmara de Vereadores que devemos botar. Lógico que há ruas que você pode botar Gregório de Matos, você pode botar Presidente Tancredo Neves, você pode botar João Paulo II, você pode botar nomes importantes da sociedade brasileira e mundial. Pode botar nome de árvores, você pode botar nome de pedra esmeralda, você pode botar nome de animais, você pode botar uma série de outras coisas. Mas há particularidades. Naturalmente, o vereador Café, o vereador Nalvinho, qualquer um daqui que é na sua comunidade, tem alguém importante que honrou aquela comunidade, que precisa ser lembrado, ser reconhecido. Alô? Como nós temos o nome do... Excelência, eu queria um minutinho de papo do senhor, porque eu sei que você tem 7 minutos, a Vossa Excelência, fica à vontade, e é muito pouco para a importância de Juazeiro. É duas coisas que a gente, quem observar aqui, a gente viu o discurso do sargento Bastos, também preocupado com o Juazeiro, do vereador Anderson, mas uma coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte: não basta o município, esta casa, botar o nome e o CEP nas ruas. Porque às vezes, vereador Zó, o cidadão recebeu o nome da rua Inácio Rodrigues e ele tem que se dirigir aos Correios, aliás, me desculpe, à Coelba, ao SAAI, ao plano de saúde, onde ele tem comunicação a banco, e ele automaticamente, o dono da casa, alterar seu endereço. Senão continua os Correios pelego. Então tem coisa que cabe à sociedade, que é o que Zó disse, é o cidadão receber o nome da rua, já que mudou, eu como morador tenho que ir lá. E outra coisa que a gente tem que observar aqui, Excelência, que eu vejo um crime, é que a sociedade não permite nome de rua, nem de praça, de gente viva. Olha, meu Deus, só de morto, depois de morto já era, meu amigo. Então Juazeiro tem uma avenida Luiz Inácio Lula da Silva que nunca trocaram. E por que o nome de Lula nunca trocou e dos outros tem que trocar? Então eu acho que nós temos que derrubar esse epígrafo nesta casa, porque você precisa homenagear alguém que é importante no Juazeiro. E às vezes não precisa de amor. E se ele está vivo, ele vai falar por ele, só fala por ele, ele mesmo.
Obrigado, Excelência. Então, o que eu queria colocar é que a omissão histórica de Juazeiro, em diversos aspectos, é a mesma omissão histórica em relação à questão do endereçamento postal. O que ocorria? Se criava a rua, se criavam os logadores públicos, se criavam os bairros e não se dava nome às ruas. O que ocorre? A Telebahia, a antiga Telebahia, precisava de saber onde entregar a correspondência. A Coelba, a mesma coisa. O SAAI, a mesma coisa. Aí a Coelba botava o nome para poder saber onde é que estava, ter o mapa dela para saber onde entregar a sua conta de energia. A Telebahia a sua conta de telefone, o SAAI a sua conta de água. E às vezes, ficava 3 nomes, e às vezes o morador botava o nome. E aí o que ocorre? Tem ruas que se tem historicamente 4 nomes. Então, meu caro vereador Hamilton, tem mais vereadores. Isso é uma questão que nós devemos nos debruçar com força, nós devemos debruçar com cuidado, porque nós precisamos corrigir, organizar, ordenar a questão do endereçamento postal e a participação da empresa de Correios e Telégrafos é extremamente importante. Sem ela, nós não faremos, sem a Prefeitura não faremos, e quero aproveitar que aqui tem diversos comunitários que sem a comunidade nós poderemos até fazer, como poderemos fazer sem a presença do Correio, isso daqui. Mas faremos do mesmo jeito. Vossa Excelência, permite uma parte? Permito sim, vereador Benedito. Primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência pela criação do projeto que toda essa casa aqui aprovou, mas que de sua autoria. E naquele momento a gente ficamos muito felizes. E eu fico preocupado porque hoje nós temos a informática na mão. E no meu entendimento, depois que foi encaminhado todos os projetos, estourado 90 dias, a gente ia ter esse problema resolvido. Nós já estamos com mais de 2 anos e os CEPs das ruas não foram ainda conquistados. E aí a gente fica surpreso com a presença do Correio aqui agora, dizendo que precisa o município também atuar, não sei em que lado seja. Eu já estive nos Correios, me informando, um diz uma coisa, um diz outra. Já estive também no setor de cadastro da Prefeitura com o André, ele disse, bem, os Correios estão tomando providência. Então eu acho que cada parte tem que cumprir a sua parte. O município tem que ter o seu interesse, os Correios o seu, a sociedade também o seu. Agora, nos projetos, vereador, a gente coloca onde começa a rua e aonde termina a rua. Então, quando os CEPs forem criados, o que é que precisa? Ou o Correio ou a Prefeitura mandar para a Telebahia, para o SAAI, todos esses nomes dessas ruas, tudo modificado. E assim a nossa cidade vai funcionar organizado. Complementando o discurso do vereador Bené, eu só queria dizer o seguinte, vereador, amanhã vou pegar, são 2 leis. Uma que se fixa os prazos, né? Determina-se os prazos, e outro que determina, que cria uns critérios de nome de ruas. Entendeu? Que, como o vereador Hamilton colocou aí a posição dele, eu acho que é importante a gente dar uma afinada. Eu tenho uma opinião, o Hamilton tem outra, outro tem outra, mas a gente afinar por quê? Porque é preciso, com a abrangência que nós temos hoje de vereadores, é preciso que cada vereador, por exemplo, Fabinho traga sua demanda lá de Peões, Nalvinho traga do João 23, Café traga do João Paulo II, olhe o mapa do seu bairro, vê onde não tem CEP, vê aonde não tem nome, traga, vote e automaticamente envie ao Correio. Porque se a lei não chega ao Correio, ela não chegou aonde devia chegar. Não se resolve. Então, essa questão é questão importante. Quero agradecer a Paulo Sérgio, quero agradecer a Jorge e dizer que nós, com essa presença aqui, nos estimulou. Nós vamos nos debruçar e vamos resolver de vez esse problema e vamos fazer uma lei na próxima garantia, que amanhã nós vamos estar fazendo uma lei, professor Bité, fazer uma lei para que todo loteamento que seja criado em Juazeiro, ele já venha com o nome da rua e automaticamente com o nome do CEP. Sabe, o número do CEP, sabe por quê? Porque senão daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma coisa e amanhã vai ter que fazer de novo. Então, se a gente tem que corrigir o João 23, Pio, tem que corrigir Piranga, tem que corrigir João Paulo II, tem que corrigir Santo Antônio, automaticamente o que for criado a partir de agora, não se cria-se mais um bairro, nós não vamos deixar se criar mais nenhum bairro que não seja definido nome de rua e o CEP. Então, é isso que a gente precisa fazer e essa casa vai fazer com certeza. Muito obrigado. Obrigado, vereador Zó. Vereador Miton, em 3 minutos. Por favor, vereador Zó, o senhor podia ocupar a cadeira.
3 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, como diz o nobre colega vereador Hamilton Ferreira, o tempo é curto, a gente tem que aproveitar ao máximo, mas eu estou feliz porque o debate aqui tem sido um debate importante. E aí lembrar, vereador Zó, dessa luta que nós travamos na legislatura passada, inclusive quando Vossa Excelência estava assumindo a presidência desta casa, e comungo plenamente com as palavras de Vossa Excelência. A sociedade precisa se mobilizar, até porque ela é a maior prejudicada, né? Então, se você perguntar onde é a Rua 1 ou a Rua 2, você vai perguntar de qual bairro, porque em todos eles tem Rua 1 e Rua 2. É um absurdo, né? Vossa Excelência me permite uma parte? Permite, sim. Só para ajudar aí, eu pedi uma parte ao meu vereador, mas não permitiu ali o meu presidente, estava vencido o horário já. Mas só acho que tem que criar um grupo de trabalho permanente entre os órgãos responsáveis pela legalização e a formatação dos CEPs e das ruas em Juazeiro, para que a gente possa, de fato, ter um trabalho permanente com toda a comunidade e não fique mais nesse ping-pong da prefeitura, da secretaria A com a secretaria B, do Correio com o município. Então, essa casa poderia sugerir um grupo de trabalho permanente para a resolução desse problema. Vossa Excelência nada mais fez agora, agradeço imensamente, do que formatar o pensamento que já estava aqui, que é a pactuação nesse sentido. Acho que é um sentimento de todos os vereadores, se cedêssemos aqui um espaço para cada vereador falar, sem dúvida nenhuma, o sentimento é o mesmo de Vossa Excelência, que é um sentimento nosso que já tínhamos aqui colocado, inclusive da questão da obrigatoriedade legal de todos os, a partir de então, na nova Juazeiro, porque a gente precisa separar isso. Essa Juazeiro antiga é meio complicada, foi construída de qualquer forma, mas essa nova Juazeiro que chega, tem que chegar, e nós temos a responsabilidade de fazer uma Juazeiro realmente de forma onde o poder público esteja dentro dos novos loteamentos já caracterizado a responsabilidade da nomeação das ruas, inclusive com a numeração, que também é outra confusão terrível, tá certo? Então, senhor presidente, eu acho que é um debate que vai se estender, deveríamos inclusive num outro momento convidar os Correios para que ele possa contribuir imensamente, vai uma sugestão, não sei se com os vereadores numa reunião ou se com a sociedade, talvez aí o vereador Zó possa contribuir nesse sentido, mas eu acho importante a participação efetiva dos Correios e dos comunitários para que a gente possa efetivamente concluir esse trabalho. E a minha solicitação de 3 minutos do nosso bloco, na verdade, senhor presidente, é para tratar também de um outro assunto que eu vejo como importante, que é a questão do cumprimento legal estabelecido pela lei, salvo engano, 1852, que trata do 1852 de 2005, que trata do tempo de espera nas filas de bancos ou nos caixas. Essa casa precisa tomar uma providência relacionada a isso. Observe que eu passei 2 horas numa agência bancária apenas para a liberação de um cartão de crédito, ou melhor, de débito, porque nem crédito a gente está tendo, né? Dificuldade está meio por enquanto. Então, mas olha só, 2 horas para poder fazer a liberação. Então, observem os senhores a gravidade do problema. Nós precisamos fazer valer e nós vamos encaminhar esta casa amanhã a obrigatoriedade das agências bancárias a fixar no seu interior o prazo de tempo que é de 15 minutos para o cidadão que vai se deslocar à agência bancária. E aí eu dizia para o funcionário da casa que a culpa não é dele. A culpa é de alguém que quer ganhar muito e reduz, inclusive para o senhor ter ideia, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. Eu passei 2 horas, mas o cidadão que estava trabalhando já estava desde cedo e por volta das 2h30 da tarde, sem almoço, porque não tinha como sair para ser solícito às pessoas que estavam ali presentes. Para concluir, Vossa Excelência. Eu quero parabenizar ao funcionário, e aí no momento oportuno trarei aqui os dados do funcionário do banco, né? Mas eu quero fazer esta lei e vou trazer para esta casa e quero contar com o apoio de Vossas Excelências para que seja cumprido o tempo de espera nas agências bancárias, quer seja pública, quer seja privada, do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Mitonho. Vereador Jean, 5 minutos.
presidente, secretários, demais edis, público presente, imprensa, boa tarde. Volto a essa tribuna para falar de um assunto que reputo relevante à sociedade juazeirense, baiana e brasileira. Semana passada, fui convidado para uma reunião no IFE Sertão, em Petrolina. E aí eu queria falar um pouco só do Sargento Basto, essa relação Juazeiro-Petrolina, porque eles tomam a frente em algumas situações. Pois bem, lá na reitoria, junto com o reitor Rildo, vereador de Petrolina, Zé Maria, debatemos sobre um assunto onde é mobilização geral no nosso Brasil, a questão da educação. O plus que pode vir para a educação através dos royalties do petróleo. O plus que pode vir para que a gente consiga, que nossos municípios e estados consigam dar um plus, uma melhoria na educação nossa e dos nossos filhos. Essa discussão, meus amigos, tem que tomar um corpo de todas as câmaras empenharem nessa missão. Eu fiquei preocupado porque, na verdade, a discussão seria em Petrolina, com o vereador de Petrolina. Tive a preocupação de ir para poder trazer para Juazeiro, para essa casa legislativa, essa discussão. Tenho certeza que os nobres edis, assim como o nosso presidente, vai se associar a essa mobilização. Os royalties do petróleo, nada mais, nada menos vai ser do que aquele plus que os estados e municípios já atribuem das suas receitas à educação. Royalties são tributos pagos pelas empresas à União por a extração do nosso minério para prevenir de acidentes que podem vir a acontecer ao nosso meio ambiente. Pois bem, semana passada a gente debateu, o vereador de Petrolina já se mobilizou e está mobilizando toda a sociedade, os professores, os reitores, os diretores de faculdade, diretores de universidade, para fazer um grande ato público em Petrolina. E a gente não pode ficar atrás. A gente tem que trazer a discussão para essa casa e também fazer um grande ato público para que a sociedade venha entender essa discussão que acontece no Congresso está acirrada. A gente tem que mostrar para nossos professores, nossos reitores, que a gente precisa deixar um legado para nossos filhos, nossos netos, proveniente dessa extração de petróleo que não se renova. É uma extração que tem seu fim e a gente precisa tirar dessa extração alguma coisa para que nossos filhos, nossos netos usufruam e tenha como fazer lá na frente o uso desse dinheiro que a gente pode, vir a ter. Na próxima semana, a gente vai se reunir novamente na reitoria para debater como vai ser esse candidato público. Lá em Petrolina, vai acontecer primeiro que aqui, já protocolei um requerimento junto à presidência para que sociedade juazeirense, baiana e brasileira. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador João Gomes. Bloco Compromisso e Seriedade. Vereador Café, 7 minutos e meio. Vereador Café, 7 minutos e meio.
8 minutos, vereador Café, 7 minutos, vereador Nelvinho. Senhor presidente, secretários, funcionários dessa casa, imprensa escrita, falada, público aqui presente, aos edis desta casa, eu quero saudar todos na pessoa do meu amigo, suplente de vereador, Genivaldo Medrado. Mas, senhor presidente, eu fiquei muito contente quando aqui o vereador Hamilton, no seu pronunciamento, ele falou do senhor Paulo Sérgio, gerente regional dos Correios, como também do gerente local, o senhor Jorge dos Santos. Que bom! Estarei enviando ao senhor Jorge dos Santos, porque é o responsável local pelos Correios, já uma audiência entre este vereador e a gerência Nós vivemos em uma comunidade, senhor Jorge e o senhor Paulo Sérgio, que chama-se João Paulo II, o maior conglomerado de bairros de Juazeiro. E lá nós temos o nosso bairro, que faz parte da nossa família, que é o bairro Antônio Guilhermino, e que os Correios não vão entregar as cartas lá, porque diz que não tem CEP. Quem quiser tem que ir procurar nos Correios. E isto é um absurdo. E nós vamos encampar essa batalha junto com vocês, para que juntos nós possamos de fato resolver essa situação, esse problema. Também, como disse, bem falou, os nossos edis que usaram a tribuna anteriormente, quando se falaram em nomes dados a logradouros. Eu só não concordo com alguma coisa, porque eu não aceito, nunca aceitei, não aceito e nunca irei aceitar que alguém empurre de goela dentro aquilo que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. Eu não concordo quando se dá nomes em ruas que não passe pelo crivo da sociedade, aonde está inserido o bairro. Então nós não vamos aceitar que chegue no nosso bairro e diga que é rua Eliseu dos Santos, sem que a sociedade, sem que o bairro tenha participado para saber se realmente é aquele nome que ele quer. Eu acho que nós teríamos, sim. Vossa Excelência me permite uma parte? Senhor? Pois não, nobre vereador. Na verdade, quando a gente fez a lei, e tem uma lei aí, amanhã a gente passa cópia para todos os vereadores, a gente esperou, inclusive, uma mobilização da sociedade, assim, houve alguma mobilização, e a gente espera que nesse momento, porque acho que quem, como eu coloquei, lá na nossa rua lá, a gente apresentou pessoas do bairro, da comunidade, um sindicalista, um capitão da polícia, um professor, então a gente espera que com esse afã, com essa força de discussão que a Câmara dá, a sociedade participe ela mesma, porque não dá para a gente, como vereador, sair de 60 e tantos bairros de Juazeiro escolhendo nome para as ruas. Acho que a própria sociedade, dentro da área da gente, a gente discute com a sociedade determina, escolhe o nome, passa para a Câmara aprova e passa para os Correios, para a Prefeitura, para fazer a parte dele. Muito bem, senhor. Agradeço a parte. E lembrar que pode ser o nome do capitão, do professor, do carroceiro, do pedreiro, do carpinteiro que ali residiu. São os nomes que, concordo com Vossa Excelência, mas que na discussão, porque talvez, digo que talvez no passado, não houvesse o comprometimento dos vereadores com a sua comunidade. Hoje, nós temos, esta Câmara tem sim compromisso com a comunidade. E nós estamos aí para fazer isso. Nós estamos para chegar no Alto Aliança e dizer, vereador Tiano,
Nós queremos que seja realizado aqui a Câmara exigir. Suplente de vereador, Domingão, nós precisamos da parceria. Chegar no João Paulo II, reunir o presidente da associação, no Antônio Guilhermino, em todos os bairros de Juazeiro. Eu ia falar sobre o Detran de novo hoje, mas vou deixar para amanhã. Visitei, Neguinha, vereadora. Vossa Excelência sempre enfatiza e eu a parabenizo quando se fala na falta d'água, nos problemas existentes no interior. Nós não temos que dizer não estamos atacando ninguém, porque nós não estamos. Nós estamos reivindicando. Eu estive nos Angicos, e tanto se fala nas adutoras, mas o que é, vereador Tiano, o senhor que é um nobre defensor, faz parte dessa discussão do semiárido? Vereador, o senhor permite só um minutinho? É rapidozinho. Rapidinho, porque é bem pequenininho. Vai ser rápido, rasteiro e cacetinho. Fez uma cota com os produtores e com as pessoas que possam chegar água para comprar registro de 150 polegadas. Eu fui a Codevasf com eles, não consegui. A Codevasf tem que fazer um ofício para esperar o tempo acontecer. O SAI também disse que não tinha. E a comunidade, ontem, ele saiu com 6 registros. Trouxe o dinheiro para comprar 10. Aí é mas... 10. Não, ele trouxe ele para comprar 10, mas comprou 6. 6 registros de 150 polegadas para tirar alguns vazamentos de Angical até Angico. Então, a comunidade daquela região é quem está comprando os benefícios para que a água chegue. E precisa que o SAI tome atitude. Quer dizer, o SAI ainda não recebeu a obra do governo federal e ninguém sabe o tiroteio até que dia chega. Eu sei que o povo está baleado com isso. Viu? Agradeço a parte de Vossa Excelência e dizer que a Angico Angical, na hora que a água chega ali no Angico, casas que têm 30 metros de distância, 50, 100 metros, estão sem poder ter a água, porque diminuíram a canalização e não está dando condições para que as pessoas tenham água, porque nem a própria caixa está enchendo. Mas nós vamos entrar nessa luta e tenho certeza que a Câmara não vai deixar por menos. O pronunciamento do vereador Anderson, que beleza. Quando se fala na inauguração do posto de saúde de 24 horas. Que bom, Juazeiro já merecia. Está tendo agora. Mas que bom se fosse para os bairros. Meu bairro João Paulo II, as pessoas estão 24 horas antes, mas na fila. Estão 24 horas na fila para conseguir 10 fichas. Só atende 10. E nós não vamos aceitar que isto aconteça. Eu aqui nesta casa dou sustentação ao governo Isaac. Mas não vou ficar calado nas coisas que for pertinente a Juazeiro. Estarei dando apoio e sustentação ao governo Isaac, mas reivindicando as coisas que é de Juazeiro. E o meu bairro, o nosso bairro, não só o João Paulo II, mas todos os bairros onde tem posto de saúde, nós não podemos ir para a fila, dormir na fila para pegar uma ficha 5 horas da manhã. E na maioria das vezes sendo maltratado por alguns funcionários. Quando eu falo do meu amigo Fabio, quando falou da iluminação dos campos do interior, Fabio, concordo contigo. Tem o meu apoio, mas que se estenda para os bairros de Juazeiro. Porque os bairros de Juazeiro nós temos isso aí. Para concluir, nós estamos precisando. Neguinha, minha vereadora, mas que bom te dizer que é nós que adoramos no Dia da Mulher, mas a senhora age com machismo, porque tanto fala-se no Dia da Mulher e esquece do Dia do Homem. Então eu quero hoje dizer parabéns nós homens que também temos nossos dias, embora não lembrados pelas vereadoras mulheres desta casa. Vereador, desculpa. Vereador Nalvinho, 7 minutos. Presidente, pela ordem do trabalho. Questão de ordem, vereador. Vereador, presidente e vossas excelências que aqui estão, desculpem, porque
Eu tinha mais assunto para falar, mas é tanta coisa que eu esqueci. Eu ia falar que hoje é o Dia Mundial da Água e o Dia do Homem, mas me desculpa, eu quero parabenizar todos os homens dessa Câmara e aos homens de Juazeiro. Muito obrigada. E me desculpa aí, viu, Café, viu, amigão Café. Só abrir a sessão para a vereadora Neguinha, mas é questão de ordem. Eu vou do regimento, mas a vereadora Neguinha aqui, com a vereadora Suzana, tem direito a quase tudo aqui. Vereador Marlins, 7 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, exige dessa casa. Boa tarde, povo, público presente, imprensa falada e escrita. Venho aqui agradecer ao nosso Deus pela escolha do Papa Francisco. Eu, como católico, e os demais amigos aqui presentes, exemplo meu amigo Vitor Vargas, ele e toda a sua família, meu amigo Tiano, Suzana Ramos, Neguinha e os demais amigos. Então, o nosso Papa Francisco, graças a Deus, a fumaça branca saiu no dia 13 de março de 2013, a partir das 15 horas e 8 minutos. Então, nós estamos vendo que o Papa é uma pessoa simples, humilde e que ele não seja o Papa dos católicos, seja o Papa de toda a humanidade que precisam e daqueles que querem e promovem a paz. E que nesta casa reine a paz e que a fumaça branca, meu povo, possa já estar exaurindo. Quero falar também aqui da problemática que o nosso amigo Zó tanto falou com os demais amigos sobre os Correios, os CEPs. Nós temos no bairro João 23 uma rua com o nome Rua Chile. Nós temos também lá no Maria Gorete uma rua com o nome Rua Chile. E no Dom Tomás uma rua com o nome Rua Chile. E aí os coitados dos amigos, dos funcionários, dos Correios ficam se batendo, rapaz, para ver qual é a rua. E entrega uma correspondência de um lado, entrega a correspondência de outro, e aí quem fica com todo o problema são os moradores. Então, bem falou os vereadores desta casa, quero também dizer que dou todo o apoio e nós vamos também trabalhar para que os CEPs das ruas sejam legalizados com os nomes e tudo mais. E o seguinte, e que também, quando dentro de Juazeiro fosse criar qualquer lote urbano, que ele já venha já com saneamento, calçamento, água, energia e CEP. A exemplo do bairro Monte Castelo. Nós chegamos lá, um bairro muito bonito, com as casas muito boas, mas infelizmente não tem calçamento, nem pavimentação asfáltica e nem calçamento paralelo. Então nós estamos em um país que está desenvolvendo, Juazeiro está se desenvolvendo, graças a Deus. Vossa Excelência, me permite uma parte? Na hora, meu irmão. A Comissão de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, que é a qual nós fazemos parte, nós vamos sim fazer com que seja vigorado que nada que se faça um loteamento mais em Juazeiro sem ter infraestrutura total. Nós não vamos mais aceitar. Nós que fazemos parte dela, pelo menos nós vamos brigar para que isso aconteça. Obrigado. Obrigado, nosso vereador. Pegando a fala do vereador Café, dizer também, Café, que nós, dois vereadores aqui de Fato e Direito, nós somos moradores, você lá do João Paulo II e eu do João 23. Nome esse que são dos papas, né? João 23 foi um papa e João Paulo II todos nós conhecemos, né? Então que esse papa, aonde o próprio Deus, que é o próprio Jesus, disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, e o poder do inferno não poderá contra ela. E eu lhe darei a chave do céu. Tudo quanto tu ligares na terra, será ligado no céu. E tudo quanto tu desligares na terra, será desligado do céu. Então, esse é Mateus 16, e o versículo 18 a 19. Então, graças a Deus, o nosso Papa está aí para abençoar o nosso mundo. Abençoar as pessoas que estão precisando de paz, de felicidade, de harmonia, né? E esse nome simples, como Francisco,
Em nome de meu pai, em nome de vários franciscos que existem e do nosso rio, lindo e maravilhoso. Muito obrigado a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Carlos Medeiros. Senhor presidente, eu estava agora falando com o secretário de infraestrutura. Questão de ordem. Por favor, não estou escutando, vereador. Ok, perdão. Eu estava agora conversando com o secretário de Serviços Públicos, Paulo Bonfim, e eu quero solicitar que a Comissão de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação pudesse estar amanhã, os 5 membros, pelo menos os 5 membros, pudesse estar amanhã com o secretário para a gente discutir essa questão das 2 empresas de coletoras de lixo de Juazeiro que estão de aviso prévio. Então, para que amanhã pela manhã essa comissão pudesse estar com o secretário para a gente discutir, que é algo que está me preocupando muito. Juazeiro pode viver um colapso na coleta de lixo e na varrição e na capina. Então, você com o secretário, amanhã pela manhã nós poderíamos, a comissão composta pelo vereador Café, Nalvinho, Anderson, Tiano e o vereador Zé Carlos Medeiros, pudéssemos estar amanhã para discutir esse assunto. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadorzão. Isso não invalida, naturalmente, o vereador é oportuno conversar, é oportuno a comissão ir também, mas empresas que são terceirizadas, elas entram, elas saem. Agora na Codevasf mesmo, algumas empresas acabaram de sair, que prestam serviço na segurança pública, isso e aquilo. Isso a empresa sair não significa que não vai entrar outra, não. Então, a coleta de lixo só se compromete se não tiver uma empresa para se entrar no lugar. Então, eu acho que o vereador pode ficar tranquilo, nunca houve problema de coleta de lixo nesse município, na gestão. Então, eu acho que pode ficar tranquilo que não vai haver comprometimento em relação à coleta do lixo. Se a empresa sair, certamente outra vai entrar no lugar, que isso é natural dentro da terceirização do serviço público. Senhor presidente, questão de ordem. Segunda questão de ordem, vereador. Segunda questão de ordem. Minha preocupação é em virtude das informações que os próprios diretores da empresa me passaram, de que o contrato havia sido renovado com as 2 empresas. Eu mantive contato com Recife, mantive contato com São Paulo. Então, se renovar o contrato e a empresa está indo embora, significa que alguma coisa está errada. Então, é importante que a gente se antecipe antes que chegue o final do mês, até porque nós já tivemos, na gestão do governo de Isaac, 2 paralisações dos trabalhadores em limpeza. Então, é importante que a Comissão de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação se antecipe a essas discussões. E nada será prejudicado. Ao contrário, nós estaremos dando, o vereador Café, Vossa Excelência, que é presidente da comissão, nós estaremos dando uma demonstração de real preocupação com o povo de Juazeiro. Ok, vereador Carlos Medeiros, ok. E questão de ordem. Eu acho que só renovando que o vereador Zé Carlos pode ficar tranquilo, não vai ter problema nem com os funcionários e nem com a coleta de lixo em Juazeiro. Senhor presidente, minha terceira questão de ordem. Um momento. Vereador Anderson, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de solicitar à mesa que a Comissão de Urbanismo se junte amanhã, às 14 horas, e possa ver isso aí, porque cabe ao prefeito decidir a empresa que fique ou não no município. Né? Afinal de contas, se foi rescindido o contrato, alguma coisa houve, mas aí cabe ao prefeito. Claro que eu tenho certeza disso, que pelo compromisso que Isaac tem pela cidade, que a cidade não vai ficar sem outra empresa, ou seja, o próprio município. Viu? E eu peço que sejam reunidos os vereadores aqui da comissão, se não tiver problema, que a gente tem que consultar os vereadores, às 14 horas, para discutir aqui na Câmara. Depois, que pela manhã eu tenho um compromisso já. Nossa terceira questão de ordem. Questão de ordem. Até parece que o vereador Zé Carlos Medeiros está falando grego ou está pedindo o afastamento de algum secretário ou prefeito. Não é. O que eu estou pedindo, enquanto parlamentar, é que a comissão que é responsável por essa função vá à secretaria, discuta essa questão, porque primeiro nós estamos falando de 170 empregos que pais de família... Vereador Zé Carlos Medeiros, acho que todo mundo já... Não está entendendo, não, sabe por quê? Não, está entendido. Porque se o contrato foi renovado e as empresas estão indo embora, vereador, se os servidores serão demitidos, ficou bem claro para todo mundo. Está errado, está acontecendo, senhor presidente. Ficou bem claro. Questão de ordem. Questão de ordem. Por favor, questão de ordem. Questão de ordem. Um momento, vereador Dalmi. Questão de ordem, vereador Mitonho. Eu vou permitir o vereador Dalmi e não vou dar mais questão de ordem. Vossa Excelência tem toda a razão, porque na verdade o assunto já foi de forma bem clara debatido, tanto na tribuna quanto nas questões de ordem apresentadas.
Essa é uma questão interna COP, que a comissão poderá discutir em qualquer outro momento, para ver a viabilidade. A questão administrativa do município, compete ao município a legislar sobre, administrar. Tá? Então, acho que nós, aí eu faço a Vossa Excelência, a Vossa Excelência, que a gente continue com o processo da ordem do dia, porque eu acho que já está bem claro para todos nós aqui presentes. Questão de ordem, vereador Dalmi, a última questão de ordem. Pronto, eu acho que o que vem a calhar aí é o marco do grande desenvolvimento. O governador Wagner vai vir sexta agora, questão da remediação do lixão. Então, isso vem a calhar para, inclusive, agradecer, né, essa intervenção do governo do Estado nesse quesito, que é de saúde pública também. Então, eu acho que a comissão pode, inclusive, discutir isso. Talvez seja até um avanço e talvez venha essa interação com essa nova remediação. Obrigado, vereador. Eu queria informar o vereador Zé Carlos Medeiros que eu peço mais uma vez que as comissões se reúnam, decidam o presidente, decidam o vice-presidente e só o presidente tem poder para convocar a comissão para alguma reunião que seja. Então, que a comissão decida dentro da sua própria comissão quem será o presidente e assim possa fazer qualquer tipo de convocação. Não temos a ordem do dia, nada mais vendo a tratar. Convocamos amanhã para as 15 horas.